Infelizmente, grande parte dos seres humanos, dos quase 8 bilhões de seres humanos que nós temos, raramente as pessoas entram em camadas mais profundas da sua mente. Elas pisam na superfície do planeta Terra, mas também pisam na superfície do planeta Psique, da sua mente. Por isso, vive uma vida sem proteção emocional, sem gerenciamento dos seus pensamentos, sem reciclar o lixo que ocorre em sua mente e sem desenvolver habilidades para se tornar autores da sua própria história. Você é autor da sua própria história. Se você cobra demais de si mesmo, não diga que você é autor da sua própria história. Você, na verdade, é um carrasco de si mesmo. Quem cobra demais de si e dos outros está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor consigo e com os outros. Você quer que os outros correspondam às suas expectativas? Não é possível viver em sociedade, viver com pessoas e esperar que elas correspondam sempre às nossas expectativas. Até porque cada ser humano está num momento psicológico, às vezes está animado ou desanimado, solidário ou tem golpes de egocentrismo, está tranquilo ou ansioso, a sua mente está acelerada ou está um pouco mais calma. Como a psique humana muda demais. A mente humana pode viver 4 estações no mesmo dia. Nós vivemos 4 estações num ano, fisicamente, primavera, verão, outono, inverno, mas na mente humana você pode viver as 4 estações num dia. Tem pessoas, por exemplo, que acordam irritadas, tensas. À tarde está angustiada. À noite nem elas se suportam. Tem momentos em que elas estão tranquilas, recebem bem as contrariedades. Noutros pequenos estímulos estressantes, elas perdem o autocontrole e são estúpidas, agressivas, inumanas com as pessoas mais caras que estão ao seu redor. Você vive as 4 estações no mesmo dia? Não é adequado. Você tem uma imprevisibilidade na sua mente. A tua mente não é um céu sem tempestades. A tua emoção não é um caminho sem acidentes. É verdade. Mas se você flutua demais, provavelmente você vai ter dificuldade até de se suportar, porque uma pessoa hiperflutuante, ela é instável demais. Pequenos problemas roubam a sua paz, uma crítica furtam a sua tranquilidade semanal, uma traição é capaz de comprometer uma vida. Ela é uma casa sem portas e janelas. E toda casa, por mais humilde que seja, tem portas, tem janelas, tem um mínimo de proteção. Mas é incrível como na educação mundial, as escolas, as universidades, mesmo as melhores do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, não ensinam nada a seus alunos a protegerem a sua emoção. E eu tenho feito um esforço muito grande para ensinar ferramentas de gestão da emoção aqui, em mais de 70 países que eu sou publicado, para que as pessoas possam aprender a dirigir o veículo da sua mente, a pilotar a sua aeronave mental, pelo menos minimamente, a desenvolver o roteiro da sua vida. Caso contrário, se você não roteirizar a sua história, quem vai roteirizar serão os problemas, os fracassos, as crises, as pessoas que te machucam e te ferem. Por exemplo, uma proteção fundamental que as pessoas não têm. Elas não avaliam o valor da sua paz, não avaliam o valor da sua saúde emocional. Se elas avaliassem, elas seriam consumidores emocionais mais responsáveis. Elas entenderiam que a sua paz, a sua saúde emocional e a sua tranquilidade valem ouro. Mas na prática, a saúde emocional, a paz, a tranquilidade vale quase nada. É por isso que uma crítica perturba a vida de milhões de pessoas. É por isso que elas, quando antecipam um problema que não aconteceu no futuro, elas sofrem por antecipação. Não apenas elas pensam
no futuro para desenvolver estratégias para resolverem os possíveis problemas que acontecerão. Não, elas sofrem, elas se angustiam. O futuro deixa de ser um ambiente onde elas vão realizar seus sonhos, se torna um ambiente onde vão viver terremotos emocionais, estresses dramáticos, perdas, às vezes até inexprimíveis. Na verdade, a sua saúde emocional é terra de ninguém. Como não tem proteção mínima, qualquer estímulo estranho invade e nos infecta. Outra coisa importante dentro do rol das ferramentas de gestão da emoção. Você provavelmente toma um banho a cada 24 horas. Há pessoas que tomam um banho a cada 12 horas. Eu já tive pessoas que tomavam 40 banhos por dia. Elas tinham TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Iam tomar banho e quando estavam se ensaboando e a água percorria o corpo, ela se sentiu aliviada. Naquele momento detonava um gatilho chamado fenômeno da autochecagem da memória. Ele abria janelas light ou saudáveis, ela se sentia relaxada e refrescada. Bom, mas a hora que saía do banho, quando ela tocava a toalha tocava o seu corpo, ela achava que a toalha estava contaminada por vírus e bactérias e que o ar também estava contaminado. Então, ao invés de detonar o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, que é auxiliar do eu, para abrir janelas light, detonava o gatilho, nuvens de gatilhos, e abriam janelas traumáticas ou killers. Bom, eu vou me contaminar, bactérias estão entrando no meu corpo, vírus estão entrando no meu corpo. Claro que ela nem tinha consciência de que para entrar vírus e bactérias tem que ter a porta aberta ou entrar pelas vias respiratórias, ou então, por exemplo, uma pele cristalizada. Não tinha consciência. Por quê? Porque a mente mente. A mente é o fenômeno que mais conta mentira para você e para todos nós. A mente distorce, a mente cria, a mente inventa. Bom, ela criava a ideia fantasiosa de que a toalha estava contaminada e o ambiente também. Então ela retornava ao banho, enquanto estava, portanto, se ensaboando e a água ia lavando o seu corpo, ela se sentia bem. Mas quando saía, repetia o processo. Detonava o gatilho, abria a janela killer, a âncora da memória, que é o terceiro fenômeno, inconsciente, fechava o circuito e aquela jovem tinha que fazer o ritual compulsivo. Então, obsessão são ideias fixas. A compulsão é o ritual comportamental. As pessoas elas têm o ritual comportamental para tentar aliviar a angústia da obsessão. Por exemplo, uma pessoa que dirige o seu carro por uma rodovia, de repente trepida o carro, ela passou por alguma saliência, deformação do asfalto, mas se ela tiver obsessão por atropelamento, ela anda 100 metros, 200 metros, ela volta porque acha que atropelou alguém. Então, a obsessão é a ideia fixa de que ela atropelou, e a compulsão, o comportamento, é o ritual que a leva a retornar para verificar se ela de fato atropelou ou não a pessoa. Agora imagina a pessoa fazendo centenas de vezes por semana, dezenas de vezes por dia. Imagina uma pessoa que indo para casa à tarde, cansada, fatigada, trabalhou o dia todo no escritório e tem que, quando vê um viaduto, tem que percorrer naquele trânsito frenético 1, 2, 3, 10 vezes para depois continuar a sua jornada para casa. Isto é um sofrimento inexprimível. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, portanto, é uma das doenças que reflete que a mente mente, a mente distorce. Mas não pense que a mente mente, a mente distorce, a mente encarcera apenas as pessoas que têm uma doença clássica, como TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ou então uma síndrome do pânico, uma sensação súbita e urgente de que vai morrer ou desmaiar, embora esteja ótima, a pessoa esteja ótima de saúde, mas a mente dela cria fantasia, porque detonou o gatilho, abriu uma janela traumática ou killer, de que ela vai morrer ou desmaiar, ou vai ter imagina, desmaiar na frente dos outros, passar por um vexame dramático. Aquilo tudo é angustiante. Mas uma pessoa
eu quero dizer que não apenas as pessoas que têm doenças clássicas catalogadas pela psiquiatria são vítimas de uma mente que encarcera, uma mente que mente, uma mente que distorce, que inventa dramaticamente coisas completamente irreais. Qualquer pessoa está sujeita a isso. Como eu falei, quando você sofre por antecipação, você está sendo submetido às mentiras da sua mente. E o problema é que a sua emoção compra os pensamentos perturbadores e paga caro, porque a emoção é ingênua. Ela jamais deveria ter um cartão de crédito ilimitado, comprando as tolices que nós pensamos. Por exemplo, há pessoas que têm medo de beija-flores. Mas beija-flores são aves belíssimas, mas na infância desenvolveram medo pavoroso de um beija-flor, e ela leu e releu aquela janela foi retroalimentada. Tem um biógrafo do cérebro, fenômeno RAM, registro automático da memória. Toda vez que ela leu de que o beija-flor poderia atacá-la, então ela desenvolveu angústia e ansiedade, e o biógrafo, ou fenômeno RAM, registrou novamente, alargando as fronteiras daquela janela traumática, gerando um cárcere mental. Eu me lembro de uma paciente que foi sequestrada. Mas qual era o problema dela? Não era o sequestro em si, era ter aranhas no cativeiro. Por quê? Porque a mente mente. Ela tinha aracnofobia, o medo de ter aranhas no cativeiro era muito mais grave do que o próprio sequestro. Porque a emoção, quando compra os pensamentos perturbadores, quando abre uma janela killer e ela compra as ideias dramáticas e irreais, as fantasias da mente, ela paga caro. E ela não mede a proporcionalidade dos riscos. E é por isso que pais, quando estão estressados no trabalho, o filho às vezes faz uma pequena crítica ou tem uma pequena algazarra, e ao invés de os pais brincarem com os filhos e relembrarem de que também eles produziram várias artimanhas, eles também perturbaram um pouco os seus próprios pais, não, eles acabam sendo vítimas da contrariedade pequena do filho, elevando o tom de voz, criticando excessivamente, ferindo quem mais ama. O eu deixou de ser líder de si mesmo, piloto da aeronave mental, e passou a ser um simples passageiro nessa aeronave. O eu passou a ser vítima. E vítima atroz, porque machuca os filhos, machuca a esposa, o marido, machuca os alunos, machuca os colegas de trabalho, porque tem atitudes deselegantes, agressivas, completamente desproporcional. Eles deveriam ser autores da sua própria história se o seu eu aprendesse a proteger a sua emoção, aprendesse ferramentas de gestão da emoção, como minha paz vale ouro, o resto é lixo, eu não vou comprar aquilo que não me pertence, se alguém me perturbou, me feriu, eu jamais vou abrir mão da minha tranquilidade. Se o eu fosse capaz de gerir a mente humana desse jeito, certamente os estímulos estressantes, as contrariedades, não nos perturbavam tanto. E te perturbam? Se te perturbam, você pode ser um excelente médico, mas não tem sido um médico da sua emoção. Você pode ser um excelente empresário, mas não dirige a mais complexa empresa com maestria, a mente humana, a única que não pode falir. Você pode ser um excelente professor, eloquente, culto, ter mestrado e doutorado, mas não está sendo um professor mínimo. Na verdade, está sendo um aluno péssimo de gestão da emoção, porque não consegue educar o seu eu para filtrar estímulos estressantes. Você pode ter prometido que vai amar sua esposa, seu marido, seu parceiro, sua parceira, ao longo de toda a sua história, mas sua promessa é vazia, porque quando ele ou ela te contraria, quando ele ou ela te decepciona, ao invés de você ver um charme nos defeitos dos outros, ao invés de ter gestão da emoção, você vai agir de maneira agressiva, desumana, deselegante.
A internet está saturada de superficialismo. As pessoas tiram fotos mostrando uma felicidade falsa frequentemente, situações de sucesso e de glamour que estimula centenas de milhões de usuários do mundo todo, ou de seguidores do mundo todo, a inconscientemente querer viver aquela foto ou aquele recorte da realidade, como se a vida fosse desse jeito, como se não houvesse as 4 estações do ano em nossa mente: primavera, verão, outono, inverno. Tolice. As redes sociais viraram uma fábrica de ilusões, uma fábrica de superficialismos. E eu gostaria sinceramente que vocês se tornassem meus alunos nas ferramentas de gestão da emoção, e que seus amigos, seus colegas, os jovens em destaque, aprendessem minimamente essas ferramentas para poderem sobreviver com dignidade, maturidade e saúde emocional numa sociedade altamente estressante, doente, que está, na minha opinião, se tornando um manicômio ou um hospital psiquiátrico a céu aberto. Cada vez mais o ser humano está se tornando um número de cartão de crédito, um número de passaporte, um número de identidade, mas não um ser humano único e irrepetível, não um ser humano completo. Um ser humano que se abraça, que namora a vida, se protege. O futuro da humanidade, ele não espelha, se nós não aprendermos as ferramentas de gestão da emoção, uma humanidade mais saudável, mas uma humanidade mais doente. E quanto pior a qualidade da educação e quanto menos as pessoas aprenderem ferramentas de gestão da emoção para prevenirem transtornos emocionais, mais importante será o papel da psiquiatria e psicologia clínicas. Eu espero que a educação prevaleça. Nós temos no máximo 2.000 livrarias no Brasil e temos 50, 60 mil farmácias no Brasil. As farmácias são importantes, são muito importantes, mas é um reflexo de que nós deveríamos ter muito mais livrarias, acesso às pessoas, acesso às ideias e informações, para que as pessoas se apropriassem delas, para aprenderem, ter um caso de amor com a sua vida, aprender a libertar o seu imaginário, a sua criatividade e se tornarem autores da sua própria história.